Vamos começar a aclamação. Verdade. Momento de louvor e adoração Pô, eu acho que ao a gente nunca teve um episódio assim que vai ser um consenso tão grande assim, sabe? De verdade. tipo. É porque não existe outra alternativa, eu acho, pô. Eu também Nesse acho. caso, eu acho que não sei. Eu também sou suspeito pra falar. Fala, meus benditos, e aí, tudo bem com vocês? Finalmente um episódio que talvez com um dos temas que eu mais aguardei pra falar desde que eu assisti a obra. Se bem que teve This Is Us, teve um monte de coisa que eu queria muito Uhum. falar, né? Mas enfim, eu acho que esse foi um dos filmes que eu mais fiquei inquieto depois que eu assisti. Esse ano, pelo menos, eu acho que foi um dos que mais me inquietou. Mas. E eu também tava muito afim de assistir pra. Desculpa. E eu também tava muito afim de comentar aqui no Bendito Podcast. E hoje nós estamos aqui a falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que é, até agora, o melhor e maior filme deste ano. Talvez. Eu acho que ouso arriscar, olha. Eu ouso dizer que ele vai entrar na lista de melhores filmes da década, viu? Tô correndo esse Caraca. grande risco aí. Olha, do ano, mas assim, até a estreia de Dragon Ball Super-Herói, né? Porque quando estrear, Não tem concorrência com Dragon Ball, velho. Não não dá. tem, não tem de Ok. forma alguma. Mas você já ouviu com quem eu estou aqui. Mas só Eita, reforçando, eu vazei. queria Foi que eles mal. dessem um oi agora. Oi, Eric. Opa, tudo bom, gente? Surpresa aí! Ninguém tem ouvido ainda, ninguém Não, reconheceu. mas Todo mundo tem então, não, deixa eu me justificar. O Eric que falou de Dragon Ball é um Eric de outra realidade. Eu já fiz alguma coisa muito louca Ah, aqui e apertei o botão verde e já é um outro Eric. Então eu estou aparecendo pela primeira vez agora. Olá, pessoas. Eu sei que no meu universo a TV Globinho não acabou. Meu Deus, que universo bom. Fátima Bernardes não saiu do Jornal Nacional. Nossa, será que o casamento também não acabou? Fica aí a dúvida. pô, nesse universo eu acho que com certeza o mundo é infinitamente melhor. Não existe guerra, fome, dor, tá ligado? Ah, existe, porque Chimbinha e Joelma se separaram, então existe guerra, Ah, infelizmente. O cavalo manco realmente. Cavalo manco. Foi amputado a pauta dele, coitado. Mas Pois vai. é. É só Beyoncé que trouxe um cavalo de verdade na capa do seu. Mas quem também está aqui é ele, Elzinho. Que nesse universo é o nome original dele, é Elzinho, não é Israel. caraca, meu Deus do céu. E aí, gente? Vazou também, né? Eu sou péssimo em ser misterioso, não consigo ficar calado. Eu queria saber se existe um multiverso, por exemplo, que eu não sou um palestrinha, tá ligado? Eu queria Nossa, muito eu de quero viver só nesse isso. multiverso. Eu quero. Se tiver alguém, por favor, dê um jeito de me avisar. Que é América nesse universo Chaves, que eu vem quero. cá. América Chaves, me socorra. Help me. Exatamente. Mas, gente, vamos começar falando sobre esse filme que surpreendeu todo mundo, eu acho. A campanha de marketing do filme já entregava que o filme ia ser uma coisa muito absurda. Não dava pra. Você criava expectativas sobre algo que você não sabia o que seria. Você não sabia pra onde o filme iria, o que era aquilo que estava sendo apresentado no trailer, nas imagens e tal. O que significava aquele olhinho, né? Mas Googly Eyes. Uhum. o filme, pra você que não assistiu ainda, infelizmente, eu queria dizer que vai ter spoilers. Bastante, mas muito, a rodo. Inevitável, Não tem como falar sem spoiler, gente. Então, tipo Nossa, assim, é corre impossível. pra ver, sei lá. Assista o filme, tem pra alugar no Globoplay. Não, Globoplay não, desculpa. Tem Prime pra alugar Video, no Prime Video, no Google Google Filmes Filmes, e na Apple TV Plus. isso. Você aluga, assiste, são 2 horas e 30 minutos, eu acho, É mais ou 29. menos isso. É mais ou menos isso. Passa muito rápido, até pela forma como eles dividiram o filme, que é Uhum. muito bom, inclusive. Mas. E você não vai se arrepender, eu garanto que você vai assistir um dos melhores filmes desse ano, talvez até da sua vida. Mas vamos voltar lá à história. E o filme não demora muito a engrenar, né? De forma Não, nenhuma. Ele lhe exato. prende do início ao fim. Uhum. Era algo que eu gostei muito. Quando eu assisti, quando eu tava revendo agora, isso ficou muito forte na minha cabeça. Porque, tipo assim, nos 10 primeiros minutos, já tá acontecendo alguma coisa lá, sabe? Tipo assim, tem uma introdução básica dos personagens, não sei o que, mas já tá acontecendo coisa. Já Uhum. tá falando sobre a ideia central do multiverso, né? Que é o que faz o filme girar, assim.
Hoje eu reassisti o filme, mas enfim, deixa eu dar uma sinopse para o pessoal, caso alguém queira ouvir o episódio sem assistir o filme, e ao mesmo tempo falar para aqueles que já assistiram o filme. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele apresenta de fato, e em verdade, o conceito do que é o multiverso. O personagem da Michelle Yeoh, chamada Evelyn, ela é dona de uma lavanderia que tem que pagar os seus impostos e que está totalmente insatisfeita com a sua vida, com a sua família, que dá um upgrade e mudar toda a sua situação. Só que exatamente no momento em que ela vai fazer a declaração dos seus impostos, tá ela, o seu esposo e o seu pai. O pai tá? Tá, né? Logo nesse início. Tá, sim. Tá. A filha também, inclusive. A filha também está. Não, a filha não tá, não. Não, a filha tá filha a não segunda está. vez que eles Essa é a vão. segunda vez, é isso mesmo. A filha não está. E aí, nesse primeiro momento que ela vai fazer a declaração dos seus impostos com a personagem Deirdre, que é a personagem da Jamie Lee Curtis, o seu esposo, o Eamon, vivido brilhantemente pelo Ki-Hu-Kwan, que eu tô falando totalmente errado, mas ele aparece uma outra versão do seu esposo, leva ela pra uma salinha da limpeza e diz a ela que ela precisa salvar o mundo, porque existe uma grande ameaça, que é o Jobu Tupac, que até esse momento ela não sabe o nome, não sabe quem é o Jobu Tupac, e ela é a única pessoa que consegue salvar o Jobu mundo. Chewbacca. Ela é a única pessoa. Só um parêntese aí, Pedro, é muito engraçado nessa hora, porque ele chega assim, você está correndo um grande risco, o mundo está acabando, os multiversos, ela, não, sem tempo pra isso, tá ligado? Mas o que houve com você, né? Porque ele tava normal. Ela saiu e viu ele normal ali, sentado na mesinha, tentando debater com a personagem. E aí, nada, o homem surta dizendo que ela tem que salvar o universo. E aí, gente, o filme basicamente é isso. Ela precisa salvar o universo. E aí começa diversos dilemas, que são dilemas muito reais. Por mais que seja um filme 100% fictício, 100% com essa ideia de conceito de multiverso e todas as inúmeras possibilidades, todos os inúmeros e se's, como o Eric muito bem escreveu no texto dessa segunda-feira, tudo isso fica muito evidente no filme. Ele não tem medo de se arriscar, ele não tem medo de ser brega, ele não tem medo de ser ridículo. Ele é ousado demais. Só especificando assim, os multiversos nesse filme, eles são criados a partir de cada escolha que você faz na vida, né? Então, por exemplo, se num dia eu escolhi pegar a esquerda do que pegar a direita, aquilo já gera uma variante minha que optou por uma coisa que levou a um outro caminho e que gerou um futuro diferente do que se eu tivesse pego a direita. Então, existe uma infinidade monstruosa de variantes, né? Não é simplesmente como se tivesse um outro universo e nesse outro universo eu já estava determinado àquilo. Assim, eu não tô tentando explicar, mas não tá... Assim, é porque o multiverso da Marvel, de Doutor Estranho, ele não é bem criado a partir do ponto de vista de suas decisões, né? É um multiverso que já existe porque existe em outros universos, enfim. Mas esse é como se fosse um mapa da mente, né? Toda ação tem sua reação, não é isso? Então, o que eu decidi, feito o Eric falou, né? A minha vida é ditada porque naquele momento eu dobro à direita, mas se em um determinado momento eu não decidi dobrar à direita, eu fui à esquerda, minha vida vai ser completamente alterada. Ou se for direto, ou se voltar. Enfim, cada decisão gera ou se fazer a coisa mais absurda do mundo, né? Tipo, sei lá. Então, aí a forma de você acessar suas outras variantes é fazendo coisas que lhe conectariam com essa outra variante. Só que como você não sabe exatamente o que aí você apela pra algo completamente louco, assim, algo que você nunca fez, algo mais viajado possível. Eu ia citar um exemplo que não era o mais ideal. Mas enfim, é meio que isso. Aí, acho que talvez o que mais se aproxime, visualmente falando, pra quem assistiu Loki, é aquela TVzinha que mostrava uma linha só, e aí essa linha ia tendo ramificações, e essas ramificações foram tendo outras ramificações, que foram tendo outras ramificações, que foram tendo outras ramificações, e no final é uma grande rede monstruosa, gigantesca, com inúmeras variantes. Imagina que cada ramificação dessa é uma variante sua, que coexiste, né? E aí é meio que isso, só que em Loki, assim, no início da série é bem pequenininha, né? É uma linha só, que é o que justamente que a TVA tenta manter aí em controle.
No final, quando perde um pouco o controle, já tô dando spoiler aqui de Loki mesmo, quem for, enfim. No final, que as coisas perdem um pouco de controle, mas ainda assim não chega nem perto da quantidade de ramificações que mostra em tudo, em todas as coisas, e já esqueci. Everything, Everywhere, All at Once, isso aí. Não, e assim, é legal o que o Pedro disse, que ele aceita muito o ridículo, porque, tipo assim, o absurdo. Porque a menor decisãozinha diferente que a pessoa toma leva para um futuro completamente distante e improvável, sabe? Então, Uhum. é muito legal, assim, porque, tipo, na Marvel, a gente apenas sabe que isso existe. De certa forma, foi apresentado no Doutor Estranho, essa loucura, né? Mas não mostra, de fato, assim, mostra muito pouco. Aqui, eles jogam na nossa cara todas essas probabilidades. Eles ensinam o que é um multiverso. Uhum. Pra você ter noção, só vou citar um exemplo que pra mim, inclusive, é um dos universos que mais foi, por menos tempo que tenha, mas ainda assim foi um dos mais bem desenvolvidos e significativos. É um universo onde a nossa protagonista, Evelyn, na verdade, as pessoas desse universo não têm dedos, são salsichas. Uhum. Meu Deus, é muito, por menos tempo que tem, é muito significativo, porque é muito bem trabalhado. Ela conseguiu, dando um resumo também, né? Falando um pouco mais, por que ser Evelyn? Porque ela é uma das pessoas que conseguem acessar um nível de conexão muito além do que as pessoas normalmente conseguem. Então ela conseguiu acessar um nível de conexão de uma variante que é baseado no tempos pré-históricos. Pré-histórico não, né? Mas Exato. enfim. De quando os humanos, os nossos. Como é que eu posso dizer, Ancestrais. meu Deus? Ancestrais, isso. Os ancestrais que tinham polegares opositores, dedos, né? Perderam uma luta contra as pessoas que tinham dedos de salsicha. Então, por conta disso, toda a humanidade tem dedos de salsicha. Não existe a sociedade hoje com dedos normais, como a gente chama, né? Que a gente tem, no caso, né? Que a gente chama, porque a gente tem. Todo mundo tem dedo de salsicha, porque lá nas nossos ancestrais teve uma guerra, tipo os australopitecos, coisas do tipo assim. E aí nessa luta, os seres humanos com dedos perderam pros salsichas, enfim. Exato. E aí, o filme é basicamente isso, gente. Ele vai mostrando realidades muito aleatórias, realidades que são muito próximas do mundo real mesmo, mas baseado nos sonhos da personagem, da protagonista e tal. Só que situações aleatórias, feito essa que eu acabei de citar. Feito um universo que eu não quero nem citar muito ele agora, porque senão eu vou cair no choro no início do episódio. Que é o universo onde não existia a possibilidade de vida humana e todos são pedras. Que pra mim é de longe a cena mais pesada e mais impactante pra mim do filme. Mas é isso, pra começar agora essa conversa, a gente já falou do filme e agora eu queria saber de vocês quais eram as expectativas de vocês pra esse filme. Amigo, eu não tinha nenhuma, por incrível que pareça. Olha, esse filme passou longe do meu radar durante todo. Eu vi pôster, eu lembro de ter visto pôster no Twitter, porque, como eu acompanho as coisas das séries e tudo mais, eu acabei vendo também pôster. Vi alguns comentários, eu lembro que vi o Dalen Nogari, que eu acompanho também no YouTube, né? É um crítico de cinema. Eu vi ele falando sobre esse filme. Eu não lembro se eu cheguei a ver a crítica dele, porque às vezes eu assisto crítica de filme que eu nunca assisti, porque eu gosto de ouvir ele falando. Mas eu não lembro se cheguei a ver dele. Eu lembro que eu vi Isabela Boscov gravar também sobre o filme, mas eu não tinha assistido também. Eu vi que ele tava, tipo, sendo aclamado, mas eu não fazia ideia do que era. Eu não fazia ideia de nada, da premissa. Aí depois, acho que foi em algum grupo do Telegram que eu vi alguém fazendo essa comparação em relação ao multiverso, né? Quando eu tô estranho, não sei o quê. Eu falei, tá, vou dar uma chance. Aí, ainda assim, não li sinopse, nem vi trailer. Aí eu só vi que, tipo, tava sendo muito bem quisto. Aí eu fui pro cinema e assisti. E aí assim, salvo as devidas proporções, mas foi exatamente a mesma. Exatamente não, mas foi muito parecido com o que aconteceu comigo quando fui assistir Parasita. Eu só lembro que, tipo, eu tava querendo ver todos os filmes indicados ao Oscar. Uhum. E aí, quando eu fui assistir Parasita, eu fui sem saber. Eu não li sinopse, eu não sabia nem que era um filme oriental. Eu não sabia. Fui eu, um amigo meu, eu falei assim, a gente ficou, antes dos trailers começarem, a gente na sala, a gente pensou assim, deve ser filme de terror, deve ser alguma invasão alienígena que entra e invade a vida de alguém, não sei o quê. A gente jurando que era isso. E aí, do nada, bum, aquele filme maravilhoso. Aí foi mais ou menos a mesma coisa com todas as coisas, enfim, tudo na vida toda.
É que nem o Chewbacca. Eu não vou, enfim, É não de convido pra verdade, é falar. impossível você acertar o nome desse filme, velho. Não dá. Toda vez eu falo um nome diferente, não tem como. E aí eu fui pro cinema e assisti e saí de lá maravilhado. Dizia assim, meu Deus do céu, que filme incrível, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Morri de vontade de assistir de novo, mas as sessões, infelizmente, aqui foram limitadíssimas desse filme. Eu ainda dei sorte de conseguir assistir, acho que na última semana que tava em cartaz aqui. E era a única sessão, eu fugi do trabalho pra conseguir assistir de tarde, porque eu queria realmente muito ver. Aí consegui ver, queria ver de novo, mas aí consegui ver semana passada, porque chegou no Google Play Filmes, no Google Filmes, Ótimo, né? Inclusive, deixa eu dar uma sugestão aqui, ficar só uma dica, um adendo, não tem nada a ver, não. Tem pra quem usa Google, né, você tem Android, tem um aplicativo chamado Google Rewards, que é pesquisas. Aí vai chegando pesquisas pra você, e você vai respondendo pesquisas e acumulando créditos. O que aconteceu? Eu aluguei o filme e não paguei nada, porque eu tinha respondido pesquisas e tinha juntado mais de R$ 20 de créditos no Google Play. E aí, quando saiu pra alugar, o filme saiu pra alugar por R$ 14, e aí eu aluguei. Então, só um adendo aqui. Uma dica. Mas é E isso, você, eu não tinha expectativa nenhuma, e me surpreendi muito positivamente. Raíssa, e tu? Eu na verdade já tinha um contato anterior, né? Eu sabia do filme, eu soube pelo Jovem Nerd, né? Que eles fizeram um Nerd Thriller do filme, falando sobre multiverso. Inclusive, o vídeo é bem legal porque eles explicam o Googly Eyes, né? Os olhinhos lá. E Hum, foi bem legal porque é um vídeo longo, assim, é uns 30 minutos. E, cara, eu fiquei muito empolgado porque o trailer ele já mostra, né, de maneira breve ali essas grandes diferenças. E de início, ao ver o trailer, fiquei muito animado porque me lembrou muito Rick and Morty, que é a minha série de animação favorita. E eu falei, meu Deus, é pro Rick and Morty no cinema e eu não vou perder live isso de action. jeito nenhum. Live action, até tem um pouco, assim, do niilismo, da depressão lá de Rick and Morty, que eu gosto bastante. Você tá me E, convencendo a assistir Rick and Morty, confesso. Você não pô, assiste? Eu não assisto, não. What velho, the hell? muito bom, velho, de verdade. Rick and Morty, assim, enfim, eu não vou falar de Rick and Morty aqui, talvez, quem sabe um dia a gente Tudo bem. faça um episódio sobre. É verdade. Mas por isso eu fiquei muito animado, né? E também todo mundo falando, ó, isso aqui vai ser o multiverso de verdade, isso aqui vai fazer o que a Marvel não conseguiu fazer, e não sei o quê. Então eu já tava, assim, com um certo hype. Só que o que foi que aconteceu? Teve o problema que Eric falou. Quando o filme saiu, cara, as sessões aqui em João Pessoa eram limitadíssimas. E então, tipo, eu não conseguia. Eu não conseguia porque era uma sessão, uma no cinema, outra no outro cinema, longe de casa, no horário tarde. E tipo assim, eu tentando de todo jeito. E eu queria levar a Manu também pra ver. Chegou um ponto que eu falei, ó, Manu, desculpa, eu vou ver sozinho, mesmo se não der pra você ver, eu vou ver sozinho, porque eu tava muito hypado. Aí teve uma Gente, semana que lançaram, né, mais salas. E eu, na hora que eu vi, velho, comprei o ingresso, falei, levei Manu. E assim, eu tava com expectativa, mas eu não achava que seria algo tão, entendeu? Eu acho que esse filme, de verdade, como o Pedro falou, é o melhor filme do ano ainda, na minha opinião. Eu saí de lá com a cabeça fervendo. Minha namorada, que não gosta de filmes muito complexos, não que ele seja um filme muito complexo, né? Mas ele tem... ele é de certa forma diferente. ele é. Mas de certa forma ele é um pouquinho. Ele é um filme diferente, assim. Se você Uhum. não tem muita paciência pra muita viagem, talvez você não curta muito. Mas teve uma hora que eu parei assim, eu só estava. E eu, que barulho é esse? Olhei E pro lado, você não espera por isso, né? Não, eu olhei pro lado, tava minha namorada morrendo de chorar do meu lado, tá ligado? E tipo, Mano, eu não te julgo, porque eu estava do mesmo jeito. assim, mano, como assim? A menina tá chorando, tem uma mulher com um dedo de linguiça na tela, tem um guaxinim, cozinheiro, tá ligado? E a menina Maravilhoso. chorando. Então, tipo, o filme é muito louco, porque a improbabilidade gigante, assim, ele brinca com a gente, ele Uhum. brinca com a nossa expectativa, como o Rick and Morty faz de uma maneira suprema, assim, maravilhosa. Ele faz isso também,
Ele brinca com os nossos sentimentos, tem hora que a gente tá chorando, tem hora que a gente tá rindo, tem hora que a gente tá pensativo. Os dois ao mesmo tempo, rindo e chorando. Exatamente, os dois ao mesmo tempo, tipo a cena que o Pedro falou das pedras. Cara, era eu rindo aqui, né, e o meu olho lacrimejando, sabe? Porque... Nossa, você é muito insensível pra estar rindo, viu? Porque não tem condição de rir. Até na piada. Ah, não, dá pra rir. Não dá pra rir. A piadinha é muito boa. Meu Deus, eu não consigo rir naquela cena, porque eu só faço chorar. Dá pra rir. Quando Cala a boca, tem só quando é aquele ha, eu não aguentei não. Eu dei uma gaitada, velho. Nossa, muito bom. Mas, agora falando das minhas expectativas, eu acho que o que eu mais tava curioso era pra entender o que danado era aquele olho. O que danado era aquele olhinho que toda campanha de marketing tinha aquele olhinho aparecendo em algum pôster, em alguma imagem, no trailer. Ah, E eu, meu pronto, Deus, é isso não me impactou. Porque eu não peguei essa campanha de marketing. Não, é porque, tipo, na minha cabeça, aquilo ia ser algo que ia ter alguma relação do multiverso, o multiverso se abrir por causa daquele danado, daquele olho e tal. Aí o terceiro olho, né? Aí você vai assistir Doutor Estranho, vê o terceiro olho e fica com isso na cabeça. Aí você diz, é isso mesmo, olha aí, já desvendei o filme. Aí você assiste e você vê que não é nada daquilo. Mas eu acho que inclusive foi uma campanha de marketing pra eles, né? De pegar a galera que veio de Doutor Estranho, né? Uma boa. Se pensaram nisso, foram inteligentes. Foi, exato. Eu acho que não. Eu acho que isso também acho que não, mas... O filme, Doutor Estranho lançou quando? Em abril? Não lembro. Né? Foi muito curto o período entre eles. O período foi muito curto. Eu acho que foi em março ou foi em abril, Doutor Estranho. Foi por aí, acho que foi início de abril. Ele já tinha sido lançado lá nos Estados... Mentira minha, desculpa. Doutor Estranho saiu em abril, ele foi lançado lá nos Estados Unidos em maio, salvo engano. Então, assim, era um período muito curto para uma campanha de marketing muito acelerada por causa disso, entendeu? Mas, enfim. Eu acho que é isso. As expectativas eram essas. Eram expectativas para algo que a gente não sabia o que esperar. E se agora eu perguntasse a vocês sobre a pergunta, que eu acho que talvez seja a pergunta que movimenta o mundo. Porque a gente sempre comenta, né? Mas a pergunta que todo mundo se faz, por quê? Essa talvez seja a pergunta mais falada. Só que às vezes eu acho que a pergunta do e se, talvez até pela geração que a gente viva, pelo contexto atual que a gente está, eu acho que o e se faz muito mais presente do que o porquê. Às vezes a gente quer muito mais uma outra possibilidade do que uma justificativa para aquilo que está de fato acontecendo. E o filme é uma constante busca para essa resposta do e se, né? Eu acho que essas inúmeras possibilidades que o multiverso do filme mostra são respostas a esse e se da protagonista, que é uma pessoa insatisfeita e com a situação em que vive, né? E eu reparei, inclusive, hoje eu tava reassistindo o filme, naquela cena inicial, que tá tendo todo aquele caos, né? Dentro de casa, que o homem vai buscar a mulher vai buscar as roupas, e é a primeira vez que a gente vê aqueles olhinhos que tá lá grudado na trouxa de roupa. E tem o cara que vai lá e elogia o perfume dela, dizendo que a esposa dele usava esse perfume e tal. No momento que ela sobe pra pregar a trouxa de roupa, que ela tá debatendo com a filha, por trás, eu não sei se vocês repararam isso, mas por trás tem as câmeras de segurança sendo exibidas nas TVs. E aí o esposo dela começa a agir completamente diferente do que ele é. Então talvez ali naquele momento já seja a variante do esposo dela, que aparece mais na frente, já agindo ali e deixando pistas do que vai acontecer. E eu acho isso sensacional, gente. Pelo amor de Deus. É isso mesmo. Foi a primeira coisa que eu reparei de Estranho também. Na verdade, esse é a primeira coisa que lhe prende, né? No filme. É o primeiro sinal do multiverso. E aí que tá, velho. Eu acho que eles conseguiram explicar pra gente realmente o universo de uma maneira muito simples, sabe? Tipo, o filme ele não fica travado e tipo, repetindo conceitos e definições. Tipo, o conceito ele tá lá desde o início do filme. Tipo, ele aparece lá já com esse cara e a história vai acontecendo e aí você vai entendendo com o decorrer da história, sabe? Ele não precisa parar e passar longos minutos. Tipo, Loki que teve um episódio inteiro, né? Só pra explicar isso. Então, eu acho que isso é uma das partes muito altas do filme. E é bem legal porque eles pegam... Tem muito isso o filme inteiro, sabe? De coisinhas que apareceram no início, que depois elas vão ganhando mais significado.
tipo. Inclusive, vocês reparam que quando ela tá separando a nota, no início ela fica entre a direita e a esquerda, e no final, quando ela fica entre a direita e a esquerda, ela acaba colocando no meio. Não, Vocês não pegaram reparei. esse. Não. Ela fica entre direita e esquerda, e no final ela pega e bota no meio. Aí, isso é já no final, no epílogo, né? Quando eles voltam pra Sim, declarar. Eu só reparei da segunda vez que eu assisti. Outra coisa que eu peguei só da segunda vez, ainda nesse início, é que tem o momento lá que a mulher lá da Receita Federal tá analisando as compras dela, e aí fala, nossa, você tem um karaokê, isso é uma obrigação pra você? Uhum. Aí o esposo dele diz, não, é porque é um hobby dela, ela canta bem, não sei o quê. Aí depois ele vai dizer, não, mas ela também cozinha, ela também é cozinheira, ela também é isso, aquilo. Que, tipo, já é uma ponte pros multiversos, entendeu? Eu falei, Isso. caraca, que genial, velho. Não tinha pegado Exatamente. na primeira vez. Além de que, na verdade, ele vai dando várias pistas do que são as outras vidas dela, né? Porque tem uma hora que ela tá lá na lavanderia, logo na primeira cena, que ela para e na TV tá mostrando exatamente a cena do musical, que em outra variante, ela é a protagonista daquele musical. Então o filme vai dando essas pistas dos vários ICs que a protagonista, a Evelyn, gostaria de viver e isso é muito aflorado diante da sua insatisfação, né? Mas aí que a gente tem várias figuras muito representativas nesse filme. Aí eu queria listar alguns com vocês. Pra começar pela nossa protagonista, a Evelyn, a salvadora da pátria, e como as insatisfações da vida dela conduziram a vida dela, né? Porque de certa forma você percebe que ali ela já estava vivendo muito no automático dentro daquela lavanderia, fazendo o que tinha que fazer. Isso que Eric acabou de falar, de escolher a nota da direita ou da esquerda, e no final eles colocar no meio, já é uma forma de mostrar que como as mudanças na vida dela diante da insatisfação e tal, como havia essas possibilidades, ela já estava muito no automático de colocar ou na direita ou na esquerda. A questão do prazo, porque o filme já começa com ela redigindo as notas lá, né, e brigando com a filha e tal, porque a filha trouxe a namorada para casa. Mas enfim, como na nossa vida diariamente nós somos ditados por nossas insatisfações. E uma pessoa que já gravou aqui no Bendito com a gente, e eu converso muito com ele sobre isso, é Márcio, que gravou o episódio de Eternos. Cara, é muito mais fácil pra gente olhar pra nossa vida e se basear muito mais nas circunstâncias que a gente tá vivendo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu acho que nem cabe pra isso. Mas atualmente, aqui em casa a gente tem passado por situações um pouco complicadas. E é muito mais fácil se apegar com essas circunstâncias e com essas situações difíceis do que a gente tentar se movimentar pra sair dessa situação. E eu falo isso até como uma autocrítica mesmo, sabe? Tô falando, não é nem me auto-sabotando, é me autocriticando. Mas aí, essa é uma lição que eu trago desse personagem, de tantas que ela pode nos ensinar. E tem uma no final, mas eu só vou falar quando a gente falar da parte do esposo. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham de Evelyn? Nossa, assim, eu acho que você começou pelo personagem mais complicado. Sim. Mais complicado, assim, é pelo personagem que mais tenho que falar. Exato. É porque eu acho que, assim, tanto que ela é o centro da narrativa, né? Ela é o escolhido. Acho que toda a série de herói, assim, de super... É porque meio que ela tem poderes, né? Uma série de poderzinho. Uma série não, desculpa, um filme. É um acostumado filme. aqui a falar de série. De poderzinho. Acaba tendo essa jornada de ter um escolhido. E ela foi meio que escolhida. Mas... eu tô pensando assim, por onde começar? Porque de verdade, assim, é tanta coisa que não necessariamente que eu me identifico, mas que eu enxergo nela que é de verdades, assim, universais. Primeiro, vou tentar organizar meu pensamento aqui. O fato dela estar sempre o tempo todo ativa, ela não para, e já falou, né? O lance de que o cara, a gente precisa de você, ela, não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra isso. Porque ela tem que resolver as coisas da vida dela. É ano novo no calendário chinês, né? Acho que o calendário chinês é o ano novo. Aí tem o pai dela que tá morando com ela, que tem problemas de saúde.
Uhum. A filha dela chegou trazendo, entre aspas, um problema, que é a namorada dela, e aí ela não aceita isso direito, o pai dela não aceita isso direito. Tem toda a problemática do imposto de renda dela declarar lá nos Estados Unidos, ela sendo uma estrangeira, e aí tem coisas erradas na renda. Tem todas as frustrações pessoais dela, porque você vê que ela tá querendo se separar. Não, ela achou o papel, não foi isso, né? Ela achou um papel do marido pensando em se separar, e já tem um background disso, né? Que é o irmão do marido que conseguiu, que se separou, e ela mostra um momento do filme que ela não concorda com esse pensamento. Então, assim, é um turbilhão de coisas acontecendo. E aí, e isso acontece com a gente, a verdade é essa, né? Talvez não exatamente esses mesmos problemas, mas em relação a, tipo, insatisfação de vida amorosa, por exemplo, insatisfação da vida profissional, insatisfação do relacionamento familiar, insatisfação consigo mesmo, sobre as suas decisões. Então isso faz com que ela repense, e por questões de... Por alguns momentos ela repensar se a vida dela ainda vale a pena, no sentido que, tipo, meu Deus, quando ela tem um vislumbre, né, da outra vida dela, de quando ela se tornou uma atriz famosa, de uma lutadora e, consequentemente, uma atriz famosa, tipo uma Jack Chan de Hollywood. Como é o nome do cara? Lee, esqueci o nome. Jet Li, isso. Antes de Jack Chan teve Jet Li, né? Uma Jet Li de sucesso. Bruce Lee. Bruce Lee, obrigado. O Bruce Lee de sucesso. Ela pensa assim, tem até uma coisa que ela fala pro marido dela que eu anotei na hora que eu revi o filme, porque é pesado, mas assim, eu entendo ela ter falado isso e ela não ter filtrado isso na hora. Ela tem um vislumbre da outra vida dela, ela fala assim, nossa, eu vi como era a vida sem você, e a vida era bonita. Eu queria que você tivesse visto, eu deveria ter ouvido meu pai e não ter ido com você. Isso dói. Ela fala isso pro marido, né? E assim, não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo, porque eu acho que eu, na circunstância, soltaria isso também, sem pensar. Porque ali ela tinha acabado de voltar de um vislumbre. Foi a primeira vez que ela fez uma conexão com essa lutadora, né? Se eu não me falha a memória. E aí ela percebe como ela era uma celebridade, que ela eram flashes, e ela tava no red carpet de algum canto. E, enfim, ela tava deslumbrada com tudo aquilo, com a fama que ela tinha, com a vida bonita que ela tinha, né? E ela acaba soltando isso pro cara. Tipo, ela volta à realidade e meio que se frustra com a realidade que ela vive. Exato. E ela fala isso pro cara. E aí, assim, tipo, a gente pelo menos eu, particularmente, me encaixo muito nisso, nesse sentido que, tipo, ainda bem, olha, graças a Deus que eu não consigo ter esses acessos de ver como eu seria uma outra realidade. Porque eu não duvido nada que se eu tivesse visto, eu pensaria isso, sabe? E assim, como a gente é crente, a gente tem que fazer link com a Bíblia, então deixa eu fazer um aqui. Paulo, quando ele fala que ele é arrebatado ao sétimo céu, sei lá que céu ele foi, enfim, que ele fala que ele vê coisas e tudo mais, e aí ainda assim ele luta para que ele não se deixe levar por esse privilégio de ter visto coisas que as pessoas não viram ainda. E tanto que quando ele pede para que Deus tire o espinho da carne dele, Deus não tira, que é justamente para ele se manter consciente de quem ele é, tá ligado? Para ele se manter consciente da realidade que ele vive agora, do hoje, e não daquilo que vai acontecer, no caso de Paulo, né, de alguma outra realidade que ele viu, enfim, não realidade, né, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas das coisas mesmo que ele viu e que poderiam fazer com que ou ele se sentisse insatisfeito com a vida aqui agora, ou fazer com que ele, sei lá, de alguma outra forma viesse a mudar o pensamento dele acerca de Deus ou da sua missão aqui na Terra, enfim. Ou se vangloriar por ter tido esse privilégio de ter vivido, de ter sido revelado a ele coisas que para outras pessoas não foram reveladas, né? Enfim, aí eu penso assim, eu cito o exemplo de Paulo porque eu fico pensando, cara, se fosse pelo menos um da gente, a nossa tentação de se vangloriar disso é muito grande, a nossa tentação de viver, e até como eu escrevi no texto, eu acho que eu já tô falando demais, mas eu vou parar rapidinho. De como eu até escrevi no texto, né? Assim, viver nesse mundo de suposições do que, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Nossa, e se eu tivesse visto como minha vida era, se eu tivesse cursado medicina em vez de publicidade?
talvez isso ia fazer com que a minha realidade de hoje eu fosse muito mais infeliz e eu vivesse nesse poço de infelicidade, de frustração, porque eu não posso voltar no tempo, né? Então eu não tenho como recuperar e voltar atrás mesmo. Então eu ia viver com esse peso na consciência constante daquilo que poderia ter sido e que não foi, porque Deus não quis que fosse, tá ligado? E aí cada atitude minha, como eu botei no texto, né? Cada passo que eu desse ia ser em cima de uma incerteza monstruosa. Se eu hoje já sou inseguro com as coisas, tá ligado? Com as decisões que eu faço, imagine se eu conseguisse mensurar de fato a dimensão de que cada escolha que eu tivesse fosse ter. Tá ligado? Como isso me prejudicaria ainda mais de tomar as decisões ou de querer viver as coisas. Enfim, aí ainda tem um efeito borboleta nisso, né? Tem um monte de coisa que viria. E aí, enfim, mas voltando pro Evelyn, tô tentando aqui voltar o fio todo. Mas assim, um parêntese, Yari, sobre o que tu Pode tá falar. falando. Eu sei que a gente deixa as reflexões maiores pro final, mas pra não perder o fio da meada sobre isso, porque é algo realmente muito interessante da gente se pensar, né? De como ela se sente em relação a quem ela poderia ser, né? E tipo, você deu o exemplo de Paulo, mas me veio também à mente o exemplo do próprio Jesus, sabe? Tipo, cara, ele era Deus, ele estava com Deus, sabe? Ele é alguém que escolheu, né, estar numa vida infinitamente inferior daquela que ele tinha ao lado do Senhor, né? Ele se humilha, é isso que Filipenses diz. Ele se faz como servo, ele chega no pior pior parâmetro ali possível. Ele não só se torna homem, ele se torna servo dos outros, né? E ainda assim ele faz aquilo, sabe? Mesmo sabendo da vida que ele tinha do lado do Senhor, ele escolhe estar ali e servir as pessoas e amar as pessoas, vai. Essa é uma mensagem extremamente poderosa, sabe? De como a gente pode não só ser grato pela vida que a gente já tem, mas como a gente usar esse local que a gente tá hoje, mesmo que não seja aquele que a gente queria, para abençoar as outras pessoas, sabe? No ambiente que a gente tá. Porque talvez se eu fosse o Israel, sei lá, lutador de MMA, eu não conseguiria me relacionar com as pessoas que eu me relaciono hoje, estar no ambiente que eu estou hoje, abençoar as pessoas que eu posso abençoar hoje, sabe? E isso é algo muito lindo da gente se pensar também, sabe? Pode falar, Eric. Não, eu ia só concluir que, tipo, essa Evelyn, né, falando especificamente dela, quando o cara vai falar por que escolheu ela e tudo mais, ele diz assim, não, porque você é a que mais deu errado, você é a mais fracassada, né, de todas as variantes. E justamente por isso que você é escolhida. Não sei, acho que isso já fala muito por si só. Fala de Evelyn, enfim. De verdade, assim, não vamos discorrer muito sobre isso não, porque eu entraria num limbo aqui, mas... Isso que Israel falou aí é 100% real, porque eu constantemente me pego muito pensando, e se eu tivesse feito outra faculdade? Hoje eu trabalho com uma coisa e ainda estou matriculado, não sei quando eu vou terminar, mas ainda estou matriculado numa faculdade completamente diferente. Hoje eu escrevo para um site que fala sobre séries. E se eu tivesse feito faculdade de comunicação social, ou faculdade de publicidade, ou de jornalismo, será que, por exemplo, o Bendito Podcast existiria? Será que talvez a gente tivesse aqui hoje conversando sobre esse filme, sabe? A gente se pega muito pensando na perspectiva de como seria a vida da gente se a gente tivesse feito outras escolhas, e a gente termina esquecendo de que essas escolhas acarretariam em consequências. E por mais que esteja difícil, meu Deus, mais uma vez eu tô falando pra mim mesmo, me autocriticando. Mas por mais que esteja difícil, hoje eu tava escrevendo o primeiro texto pra Prolenguim. Foi pra Prolenguim, meu Deus do céu? Acho que foi, não tenho certeza. Mas no final eu terminei falando exatamente sobre isso, velho. Talvez, por mais que seja difícil, seja exatamente nessa dificuldade, nessa situação, nessa circunstância insatisfatória, triste, chata e cansativa, que o Senhor queira nos usar para a glória dele. E a gente não entende isso agora, a gente não vai entender nem tão cedo, talvez. Mas
talvez a gente nunca nem entenda. Talvez a gente chegue na glória. Eu não sei como é que vai ser, se a gente vai conseguir lembrar dessas dificuldades ou não. Isso a gente só vai saber quando chegar lá. Tem um monte de gente que defende sim ou que não, mas enfim. É, a- Talvez a gente chegue na glória e a gente nunca entenda o porquê de determinadas coisas terem acontecido na vida da gente. E aí a gente só vai sentir a mão do Senhor enxugando os nossos olhos toda lágrima e glória a Deus por isso. Então que a E tudo gente. fará sentido, né? De qualquer forma. Exato, Quando a gente olhar pra ele, as coisas elas vão fazer sentido. exatamente. Eu pensei muito em falar sobre esse comentário que Eric disse, né? Eu acho que isso é uma frase incrível. É um negócio muito legal de se pensar. Porque a variante lá do esposo dela chega, né? Conversa e diz, você é esse diferencial, você é tão diferente porque você é a pessoa mais fracassada de todos os multiversos, sabe? Tipo, você Uhum. é quem não conseguiu fazer nada. Você abdicou de tudo, todos os seus sonhos, de todos os seus dons, né? De Uhum. tudo que você poderia ser pra ver essa vida de hoje. Ele Então, diz que cada rejeição. Eu anotei também quando tá assistindo o filme. Ele diz que cada rejeição e cada decepção trouxe ela pra esse momento. Então, tipo, ali, é como se aquele fosse o mais baixo nível da Evelyn, sabe? Entre os multiversos. E então, Uhum. é muito louco da gente pensar sobre isso, sabe? E algo que eu ia comentar é que, diferentemente de Rick and Morty, que a gente vê o multiverso e essas improbabilidades e apenas ri com essas coisas, sabe? Vez ou outra tem alguma reflexão, mas, ao meu ver, sempre são coisas distantes, sabe? Sempre são coisas muito distantes. Esse filme, ele consegue trazer esse conceito do multiverso e dessas improbabilidades para perto da gente. E fazer com que a gente se identifique, sabe? Justamente com essa dúvida de, caramba, eu poderia ser assim. Eu poderia ter agido de tal forma, né? Como a gente vem conversando até agora. E aí, esse sentimento de fracasso que, não sei vocês, mas eu constantemente lido, e eu acho que Pô, amigo. é muito da gente, né? Ainda mais da nossa geração e tal, porque a gente tem muito questão da comparação, a gente tem muito as redes sociais que mostram pessoas com 20 anos de idade que são milionárias, né? E tem carros e não sei o quê, e a gente acha que com 21 anos de idade a gente deveria ter casado, ter viajado o mundo inteiro e um Camaro amarelo na garagem, sei lá. Nossa, Camaro Amarelo fosse resgatar lá atrás, né? Então, tipo, esse sentimento de fracasso é algo, velho, que eu tenho certeza que todo mundo já carregou consigo, sabe? E ver isso na Evelyn é o que pra mim torna talvez a minha personagem favorita do filme. Porque você vê ela lidando com isso, como é algo que afeta ela, sabe? Desde os primeiros minutos, quando ela, como o Pedro já disse, quando ela vê naqueles primeiros minutos ali a cena na TV do musical, e aí ela fala, caramba, que coisa linda, nos olhos, né? Porque ela não diz nada, mas você Isso. consegue ver o sentimento dela de caramba. De desejar estar ali, né? Naquela situação. Exato, de desejar estar ali, sabe? E você vê que ela acorda, né? Ela acorda pra realidade e vê que não é assim. Eu E acho até que... a forma como o filme mostra isso, ele dá essa perspectiva, porque ela meio. Eles conseguem criar a ideia de que ela tá meio que perdida naquele pensamento, focando só naquilo. E aí você percebe que a trilha sonora, o processo de transição de imagem, tudo vai construindo para que você se pegue na mesma perspectiva que ela. Você vai olhando a cena e seu olho vai focando naquela mesma coisa, até que do nada vem alguém dar um estralo e você volta para a realidade, sabe? E isso é muito constante na vida da gente, né? Porque quantas e quantas vezes a gente não cria o multiverso dentro da cabeça da gente. É porque o que eu penso assim é que esse filme, ele brinca com a gente com o conceito até de sucesso, né? De realização, Sim, de sim. autorrealização. A gente se sente autorrealizado e esse infelizmente é um conceito normal para o mundo mesmo, e a gente, como parte dele, né? Assim, vivendo nele, a gente acaba absorvendo isso pra gente, infelizmente. Mas aquele velho conceito de que, tipo, pra você ser bem sucedido, sua vida é bem sucedida se você tem holofote e é rico, de certa forma. Então, todo esse vislumbre dela de olhar ali aquele filme, aquela cena e tudo mais, dela se deslumbrar com a realidade de que ela é famosa.
e perceber. E isso aumenta nela, na real Evelyn, um sentimento de fracasso. É muito baseado nesses conceitos terrenos de sucesso e de vida bem-sucedida. É o famoso. Como a gente. Assim, eu brinco muito com os meninos lá da igreja, a gente fala muito isso do vídeo do Iago, o antigo Iago, de Ministérios Fracassados, né? Aquele conceito, não sei se vocês conhecem, do Iago Martins, que ele tinha um dos primeiros vídeos, assim que ele começou na internet, o lance de Ministérios Fracassados. É um documentário muito bom que ele fez no YouTube. Vocês já viram? Não. Nunca vi, não. Não? Sério? Não. Logo, nos primeiros tempos dele, ele fez um documentário, tá disponível no YouTube ainda, chamado Ministérios Fracassados, em que ele entrevista algumas pessoas que trabalham no meio cristão por trás dos bastidores. Tem uma editora de livros, tem o Eduardo Mano, que disponibiliza suas músicas gratuitamente, falando sobre esse conceito de que o ministério de sucesso é aquele ministério que tem mídia, é um diante do trono da vida, é uma editora monstruosa, uma Thomas Nelson, é uma gravadora boa, é uma igreja rica e ampla e cheia. E ele entrevista ele entrevista pessoas que têm esses famosos ministérios fracassados de acordo com os parâmetros de sucesso mundanos. E essas pessoas, elas falam sobre a importância do trabalho delas no meio cristão, independentemente de ser algo reconhecido nacionalmente ou não, né? Aí é meio que esse parâmetro de sucesso, né? E aí, esse papel de Evelyn, assim, ela representa um pouco disso. Desse conceito de que vida bem-sucedida é aquela vida sem problemas, aquela vida de fama, de regalias e tudo mais, quando parece que a vida ordinária que a gente vive é algo fracassado. E eu falei isso porque, como o Pedro falou, é algo que a gente pensa, assim, é o que a gente se pega pensando, caramba, se eu fosse... Veja como a gente é tosco, né, assim, como a gente é besta. Poxa, se eu fosse um influencer e que eu tivesse milhares de seguidores, eu já teria uma vida melhor do que a gente tem hoje. Como isso é ilusório, de como o nosso conceito de sucesso é completamente limitado naquilo que a gente realmente consegue ver e palpar. Algo terreno mesmo, assim, sabe? E aí, isso traz... Eu me lembrei nessa questão da ordinariedade da vida, não sei se existe esse termo, mas enfim, da ordinariedade da vida. É quando ela fala, né? Quando a personagem que é de sucesso tá conversando, ela, nessa realidade, né? Evelyn celebridade. Nessa realidade da Evelyn celebridade, ela não é casada com o marido, que eu esqueci o nome dele agora, é o Waymond. Isso. Ela não é casada com ele. E aí ela conversando com ele e tudo mais, e ele fala pra ela assim, olha, eu queria... Então, mesmo que você tenha partido do meu coração mais uma vez, eu queria dizer que em outra vida eu realmente gostaria de apenas lavar roupa e pagar impostos com você. A valorização que ele dá, que tipo assim, nem tudo precisa ser monstruoso, nem tudo precisa ser top de linha e tipo, o ordinário, assim, a beleza tá nisso. Uhum. Ele fala assim, ainda não precisava ser, eu só queria ter tido a oportunidade de fazer as coisas simples do dia a dia com você, de valorizar realmente o que a gente chamaria de ministérios fracassados. De repente tem uma lavanderia num bairro comum eu nem sei qual é a cidade lá dos Estados Unidos, mas enfim, talvez para alguns seja um fracasso, sabe? Mas assim, nem todo mundo foi escolhido por Deus, e sendo bem assim direto, nem todo mundo foi escolhido por Deus para ter sucesso. Deus escolhe as pessoas mesmo para passarem por necessidades e lutarem, viver aquele perrengue mesmo ali diariamente. E, bicho, precisa disso, tá ligado? Assim, a Evelyn, acho que ela é a personificação desse nosso desejo, que acho que é ainda mais evidenciado pelas redes sociais, de como a gente almeja sucesso, de como a gente mede o sucesso de forma muito errada. Muito, muito errada. Exato. Enfim. Acho que assim, velho, se a gente fosse passar falando da Evelyn, como o Eric disse, ela é a personagem mais complexa, e ela é a personagem que mais muda também no filme, né? Então, ela é uma pessoa no início, ela é uma pessoa no meio do filme, ela é uma pessoa completamente diferente no final do filme. Exato. E isso é muito legal também, porque, de novo, rola essa identificação, né? Porque nós deveríamos ser ao menos essa pessoa que sempre está em mudança. Mas no final das contas, eu acho que o que fica da Evelyn é que ela consegue ser sensível, sabe? Eu acho que ela tem um diferencial
em relação às outras pessoas ali do filme, a filha dela e tudo mais, porque ela se permite parar e, de fato, não só refletir e ver que precisa ser mudado, mas eu preciso fazer algo, sabe? Em algum momento ela precisa fazer alguma coisa. E eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios pra gente. Porque quando eu fico nesses e é muito comum de eu parar a minha vida, né? E aquilo me estagnar ali. No entanto, é importante a gente ter uma capacidade de reflexão, de reconhecer os nossos erros, de reconhecer os nossos acertos, mas de reconhecer, véio, que a vida ela precisa andar, sabe? Ela precisa continuar de alguma forma. E eu acho que esse é um grande desafio, ao menos que eu tenho, assim, de me perder nas possibilidades, no que eu poderia ter sido, e não agir, velho. Eu acho que essa é uma das coisas que mais fica, assim, pra mim, da Evelyn. Você falou aí sobre ela ser um personagem completamente diferente no início, no meio e no fim do filme. E aí eu acho que ela realmente é um personagem completamente diferente, mas a essência de Evelyn permanece a mesma. E isso não é uma coisa ruim. Porque eu digo a essência do lado, no sentido positivo da coisa mesmo, porque eu tava revendo hoje e a cena final, depois que tudo já acontece, que tem aquela cena do que ela leva a namorada da filha pra apresentar o pai dela, e a filha tá indo embora, e ela vai lá até o carro e ela começa a falar, entre aspas, umas verdades pra filha e tal. Você percebe que aquilo é a Evelyn do início do filme, essencialmente, mas ao mesmo tempo é uma Evelyn nova, uma Evelyn que mudou e que consegue enxergar a situação de uma forma completamente diferente. E que Verdade. é algo que eu acho que é algo que deveria acontecer com a gente, sabe? Até pelo processo de santificação que a gente vive constantemente. Então, nós devemos ser personagens não, nós devemos ser pessoas que estão em constante processo de mudança. O Rubinho de hoje não deve ser o Rubinho de ontem, pelo processo de santificação. Mas nós devemos não esquecer de quem nós somos. Primeiro, que nós somos pecadores. A gente não deve esquecer disso e que tudo que a gente vier a fazer vai estar manchado pelo pecado. Mas ao mesmo tempo que a gente não esqueça de que nós fomos encontrados pelo Senhor e que por causa disso toda a nossa vida deve ser construída nessa verdade. Pelo menos eu enxergo dessa forma. E aí, como a gente já falou bastante sobre Raymond, que é o esposo dela, eu acho que é Raymond, não o nome dele. Waymond. Waymond. Waymond Wang. Isso, vale a pena falar sobre ele, que Eric inclusive já citou uma das cenas mais, eu acho que icônicas do filme. Você vai ver várias fotos, várias imagens dessa cena. Acho que é um dos quotes mais reproduzidos na internet, é justamente esse. Inclusive, eu quando assisti, eu coloquei lá nos meus stories essa cena. É muito, muito emblemático, né? A cena que ele olha pra ela em uma outra variante, que já é a variante que ela é a atriz do musical lá que ela desejava desde o início. E ele diz que em outra vida ele teria realmente gostado de lavar roupa e pagar impostos com ela. E aí, isso pra mim é meio que uma prova. No início, quando ele começa a elogiar tudo que Israel falou, você acha que é só ele demonstrando o amor por ela e não indicação de todas as outras vidas. Só que ainda que seja uma indicação de todas as outras variantes dela, ainda assim você consegue perceber que existia um amor muito puro naquele personagem por ela. Ainda que tivesse aquela possibilidade do divórcio e tal, ainda que houvesse isso, mas você percebia no personagem que era uma tentativa, pelo menos eu enxergo assim. Ele estava tentando pedir o divórcio para tentar ver se ela ficava mais feliz e mais satisfeita. Era isso. Daquilo. O pedido de divórcio dele era, na verdade, porque ele estava percebendo que ela estava insatisfeita. Era Exato. mais por ela do que por ele. Exatamente. E aí, isso é algo muito. Vai, Eric, pode falar, porque tá travando aqui. Vai. Dizer assim, talvez o sentimento de culpa dele. Dizer assim, por minha culpa, por eu ter feito você largar tudo e vir pra cá, você vive uma vida insatisfeita. Então, como para meio que se livrar desse sentimento de culpa, para deixar ela livre, para tentar ser feliz de novo, alguma coisa do tipo, ele pensou nessa possibilidade da separação. Pelo menos foi assim que eu entendi.
Não, eu entendo dessa forma também. E aí é muito. Primeiro que eu já acho muito bonito que ele foi a pessoa que foi atrás dela pra ela salvar o mundo. Eu já acho isso muito significativo. E a ideia de ele tentar abrir mão da felicidade dele pra fazê-la feliz. Isso pra mim é mais uma forma de. Eu não vou nem querer comparar o amor dele com o amor de Cristo, porque eu acho que é tipo fazer o paralelo. Assim como. Porque a própria Bíblia nos fala, né? Que o esposo deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. Mas eu percebo que no personagem existiria essa possibilidade. Se houvesse a necessidade de se sacrificar por ela, como aconteceu no final do filme, e ele foi quase meio que pra frente, é, e ele dá um discurso lá lindíssimo sobre gentileza, muito lindo mesmo. É, Você percebe que tem muita ligação. Eu acredito que os criadores do filme não são cristãos, eu tenho quase certeza disso. Mas ainda assim existem elementos daquilo que nós aprendemos lá em Efésios, né? Do que Paulo estava ensinando aos irmãos de Efésios. Mas voltando ao relacionamento dos dois, eu acho que é um relacionamento que muito conturbado, e o filme mostra isso o tempo todo. E mostra exatamente essa perspectiva que Eric falou. Ele constantemente tentando compensá-la por achar que a culpa da infelicidade dela tinha sido ocasionada por ele. E aí a gente vive isso. Eu vou até falar por mim agora. Eric está de prova, é a prova viva. Tem como comprovar isso. Eu sou essa pessoa. Eu sempre acho que a culpa vai ser minha. Eu sempre acho que as coisas estão erradas por causa de mim. E aí, muito recentemente, aconteceu uma situação em que eu olhei e disse, rapaz, mas estão me olhando diferente porque eu acho que já estão falando mal de mim. Então eu acho que já tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que o problema está em mim. E aí talvez a situação nem seja essa, sabe? Eu acho que talvez pode não ser isso. Mas a mente da gente fala muito mais alto, né? Eu acho que às vezes, né? Não deveria, mas às vezes fala muito mais alto. E hoje o Nicole até me mandou uma uma imagenzinha, deixa eu até abrir aqui pra falar, porque eu acho que condiz muito com o que eu tô falando. É uma frase bem simples, mas que é muito difícil de colocar em prática. Se está fora das suas mãos, não mantenha dentro da sua cabeça. É como diz Super Combo, fácil de falar, difícil fazer. Mas vai, já fala aí sobre o discurso dele, já que tu abriu aí. Não, eu não queria te atrapalhar, não, mas Pedro. Foi Não, só porque foi o parênteses. Mas então, de verdade, eu acho que o Eamon foi uma surpresa, assim, pra mim. Porque nos primeiros minutos ele passa a perspectiva, né, de ser realmente um personagem fraco. Inclusive ele mesmo diz isso, né, que a esposa dele e o pai dela veem ele como alguém fraco, né, como um marido que não tem opinião, que não tem força, vamos dizer assim. E aí existe esse discurso, né, da versão dela cantora, que eles já se casaram e eles se encontram lá, que eles dizem assim, ó, eu sei que você sente que está sempre andando em círculos, né? Eu também sinto isso, né? O mundo ele é cruel. Eu sei que o mundo é cruel. E eu sei que você lida com esse mundo da sua maneira e tudo mais. Né, a maneira da Evelyn é completamente diferente dele, né? Ela tenta lidar com todas as coisas, não sei o quê. E, enfim, ele sempre tenta enxergar o lado positivo das coisas. Ele vai dizer, ó, a minha forma de lutar, de sobreviver nesse mundo cruel é sendo gentil, tentando ver o lado positivo das coisas. É assim que eu Falar isso. sobrevivo. É assim que eu luto, sabe? E eu acho que, cara, como a gente tem a aprender, sabe, com essa fala dele. Porque... Ele. Pode falar, Eric. Não, eu só ia falar o quote mesmo que ele diz. Ele diz mais ou menos assim, que eu anotei também. Ele falou assim: quando eu escolho ver o lado bom das coisas, eu não estou sendo ingênuo. É estratégico e necessário. É como eu aprendi a sobreviver através de tudo. Sim. Então, tipo, a gente vê que existem formas, sabe, da gente lidar com essa vida. Cada um tem a sua maneira. E às vezes a gente fica muito preso e muito cego realmente para as coisas que estão acontecendo. E fica andando em círculos e tomado pela insatisfação e tudo mais. Sendo que, cara,
a gente precisa sobreviver no final das contas, sabe? A gente precisa lutar, velho. A gente precisa lidar com esses problemas. E não apenas ficar nesse ciclo mental, muitas vezes, quanto como físico, e, sabe, repetindo as mesmas coisas, as mesmas satisfações, quem nós queríamos ser, e sempre remoendo essas ideias, quando na verdade a vida, ela tá passando, né? Já dizia o filósofo, ou a filósofa, né? É uma mulher que canta, a vida é trem-bala. Trem bala parceiro. A vida Ana é Vilela. trem-bala. Eu nunca imaginei que Ana Vilela ia ser citada aqui nesse podcast. Mas por mais que essa música tenha enjoado, ela tem umas verdades bem legais. Tem. Ou pra deixar Eric feliz, né? Já dizia João Maia, né? O trem que Eric passa não, na vida. Pedro. O Pedro, na Meu verdade. Deus do céu. Então, tipo, a vida é esse trem, a vida vai passar e se a gente ficar remoendo as coisas e tomado pelas dúvidas e pela insatisfação, ela vai atropelar a gente, cara. Se brincar, eu acho que o Waymond é o que mais tem os melhores quotes do filme. Uhum. Assim, ele não é o personagem principal, a trama não... A intriga, né? Enfim, o desenvolver não envolve ele de certa forma, porque é entre Jobu Chewbacca e Evelyn. Gilbo Chewbacca. Mas ele é o que mais traz reflexões, eu acho. Tem todo esse de gentileza que lembrou muito o Extraordinário, né? Extraordinário fala, tem o quote também, um dos meus que eu mais gosto, né? Que é seja gentil, porque todo mundo tá lutando uma luta que você não sabe qual é, mais ou menos isso. E aí o Waymond, ele fala exatamente isso, né? A única coisa que eu sei é que a gente tem que ser gentil. Por favor, seja gentil, principalmente quando a gente não sabe o que tá acontecendo. Ai, gente. Aí... É tão verdade isso. Uhum. Pois é, e assim... Aí tem várias, ele fala assim, você subestima como as menores decisões podem se transformar em diferenças significativas ao longo da vida. Tem a clássica que a gente já falou, né, do lavar roupa e pagar impostos. Enfim, eu vejo que ele é como se fosse a mola propulsora moral de Evelyn, né? Porque durante toda a trama, ela literalmente tem que aprender com o bonde andando, ela tem que entrar no negócio enquanto o negócio tá rolando já em movimento, porque ele não teve tempo suficiente pra ensinar ela direitinho. E aí, chega até um momento que ele desacredita, né? Ele acha que ela não é a Evelyn certa. Ele meio que se arrepende, mas depois ele vê que é ela mesmo, que ela consegue fazer por conta própria, né? E aí eu percebo que ele é o personagem que é feito pra dar essa injeção moral nela, tá ligado? Pra dizer assim, não desista, você consegue. Não, vamos lá, vai rolar, tá ligado? Assim... E vai dando essas liçõezinhas. Acho que talvez seja por isso que é dele que saem esses melhores quotes, assim, pelo menos do filme, que eu acho. Um dos melhores quotes são dele. Fala. E aí, inclusive foi por isso que eu comecei a minha fala dizendo de que eu não esperava muito dele, sabe? E eu acho que, de novo, é outra forma que o roteiro ele brinca com as nossas expectativas, né? Afinal da conta, o Waymond dele tem uma importância fundamental no filme, né? Se vocês lembram ali, tem um clímax, né? Que ela viu que tá indo junto com a filha dela, tá comprando a ideia e falei, jogo chupado. soltei. Ela tá indo lá com a Jobu Chupac lá e ela desiste das coisas, ela quebra a própria loja, né? Ela esfaqueia o esposo, né? É uma cena bem chocante, inclusive. E tipo, depois disso, mesmo com tudo isso, o Waymond, ele continua tentando, ele continua falando e tentando conversar e tentando ir na linha contrária, né, do filme. E da perspectiva que a Jobu Chupac e a própria Evelyn estavam indo ali. É como se ele fosse a placa de pare, né? Ele representa ali, de certa forma, um revolucionário, né? Que, por favor, não entendam isso de maneira política. Pelo amor de tranquilo. Deus. Mas ele é um revolucionário no sentido dele ir contra aquela cultura, contra o status quo ali, né? Uhum. Então, eu acho que ele é um personagem incrível, é um personagem que nos enche de esperança também. E Ele é o personagem que
abre as portas para o terceiro ato do filme. O terceiro ato, só assim, não vou nem entrar nessa ideia, mas o terceiro ato do filme é quando as coisas vão se resolver, gente. E aí, eu não sei se vocês repararam, mas que ele é quem dá a chave para que tudo se resolva. Naquela cena que tá lá na escada já, com a Jobutu Pak já tá lá, e os capangas dela já estão lá. E aí a gente já entra em quem são esses capangas dela, já por causa do Raymond. O Raymond, meu Deus do céu, tô trocando o nome tudinho. Mas quando eles começam a atirar na personagem da... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da protagonista. Evelyn? Quando eles começam a atirar na Evelyn, ela para, as balas são transformadas em olhinhos, e aí ela vai pra cima. E aí ele diz, mas o que é que você tá fazendo? Aí ele faz, eu vou colocar vou lutar como você. Ela diz isso, vou lutar como você. E aí ela começa a lutar, entre aspas, com os capangas, que são pessoas que na verdade só estavam insatisfeitas igual a ela e que estavam precisando de algo que satisfizesse a eles próprios. Então os dois primeiros que ela luta estavam procurando por um amor e ela colocam eles pra serem um casal. Tem o cara lá da lavanderia que fala sobre o perfume da esposa e ela só dá uma baforada de perfume nele e aí ele para de lutar e tal. E isso fala muito mais sobre o Raymond, sobre o esposo dela, do que sobre ela. Fala muito mais sobre a gentileza que ele ensinou, sobre quem ele era, sobre como a vida dele ensinava de forma prática como ser uma pessoa melhor. E é muito sobre isso, sabe? Que Eric até citou a frase dele. Tenha cuidado com as pessoas, principalmente porque você não sabe o que é que tá acontecendo com ela. Cuidado na forma de você falar, cuidado na forma de você agir. Hoje eu recebi um recado que eu não estava esperando de forma nenhuma, de uma pessoa que eu também não esperava, e que estava falando que tava passando por uma situação muito difícil, muito, muito ruim. E, velho, a gente não sabe como é que o coleguinha está. E então, assim, vamos tentar ao máximo ter cuidado no que a gente vai falar, no que a gente vai agir. Eu sei que ninguém vai estar se restringindo em rede social ou no contato que a gente vai tendo, mas vamos ter cuidado, sabe, com o próximo. A gente demonstra cuidado com ele, não só perguntando como ele está, mas a gente demonstra tendo cuidado nesses mínimos detalhes, sabe? Então, essa ideia dos capangas, inclusive, que a série mostra, desculpa, a série que o filme mostra, eram pessoas que simplesmente também estavam igual a Evelyn, eram pessoas insatisfeitas, pessoas fracassadas e que estavam querendo ter uma vida diferente, estavam precisando de algo para preenchê-los. Inclusive, a própria funcionária. Tanto que no final, a Evelyn fala pra ela, acho que a Evelyn fala pra ela, né, que ela se acha antipática, se eu não me engano. A Evelyn fala, não, você não é isso não. Mal Sempre tem amada, alguma coisa né? boa. É mal amada. Ela fala assim, sempre tem alguma coisa pra amar. Que ela até fala assim, até mesmo no universo estúpido, onde a gente mostra que onde a gente tem cachorro quente nos dedos, a gente ficou muito bom com o pé, que é quando elas tocam teclado juntas com o pé, né? Mas assim, é meio que mesmo com toda a nossa deficiência, tem alguma coisa boa. De certa forma, assim, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Sim. Assim, continuando um pouco, pra finalizar essa parte dos capangas, um personagem que eu gostei muito, velho, foi o Ratatouille lá, né? Amo. Hakakuni. Hakakuni, né? Cara, genial, velho, genial. Quando eu via isso, assim, eu fiquei sem acreditar, eu ri tanto no cinema. E é muito legal, Nossa. porque você vai acompanhando a reação das pessoas que estão ao seu lado, sabe? Aham. Galera, velho, não é possível. É todo mundo assim, não é possível que eu tô vendo isso, assim. Né? Basicamente, é um raccoon, como é que fala em português? Rocket? Rocket. Raccoon. Rocket é o nome. É porque eu lembrei do Guardiões da Galáxia. Uhum. Rocket é o nome dele. Mas em português, como é o nome do animal? Guaxinim? Guaxinim, um guaxinim que é como se fosse o Ratatouille, né? Ele é um guaxinim que leva o outro cara lá a cozinhar. E, tipo, é muito legal, porque ele se aprofunda um pouco na história do cara, na verdade, né? Que ele era um cara fracassado e ele conseguiu ser um grande cozinheiro por causa do... Castor não, menino. Acabou de falar o nome do animal. Do guaxinim. Do guaxinim, ele se torna um cozinheiro de sucesso.
E aí quando ele perde o Guaxinim, ele entra em desespero, porque ele perdeu aquilo que dava valor pra ele, né? Ao menos que ele achava que dava valor pra ele. E aí eu acho que é uma reflexão muito boa que a gente pode fazer, que é sobre nós não somos aquilo que nós fazemos, né? Nós não somos os dons que temos também, né? Nós somos muito mais que isso. Então, muitas vezes, ao menos pra mim, vou fazer falar de mim mesmo, assim, eu sempre me vi como uma pessoa que eu era alguém que gostava de estudar e que tinha sucesso na área acadêmica, que eu tirava boas notas e que eu sempre era o melhor da turma. E eu durante muito tempo da minha vida, tive muita segurança nisso, sabe? Só que aí chegou um momento que houve o fracasso nessa área, sabe? Que eu não consegui ser quem eu achava que eu era, ou ao menos a expectativa que eu era. Ou ao menos quem eu era não foi suficiente naquele momento da vida para atingir aquele objetivo, sabe? Eu falhei. E fiquei muito mal com isso e tudo mais. E eu acho que é algo que costumeiramente a gente passa, né? A gente confia nas nossas próprias capacidades e muitas vezes elas não são suficientes e isso nos abala. Só que, novamente, a gente é mais do que isso. Essa, inclusive, é uma preocupação que a gente tem muito na igreja, né? De pessoas que têm os seus ministérios, têm as suas vocações, e muitas vezes, talvez elas não conseguem espaço nas suas igrejas, e por isso elas se decepcionam, muitas vezes elas não são notadas, né? Muitas vezes acontecem diversas decepções nessa área que acabam afastando elas do propósito, daquilo que Deus ele quer que ela faça, de quem ela seja, principalmente. Então, foi uma reflexão que eu peguei que eu achei muito importante falar desse personagem, assim, sabe? E é engraçado porque a Evelyn, ela sobe em cima do cara e começa a correr com ele lá atrás do Guaxinim. É muito bom. Então é muito engraçado. E de novo, é aquilo, você rindo e chorando ao mesmo tempo. Uhum. Então acho que é isso, só trazer isso. E só uma informação inútil, o ator que faz o cara do Guaxinim, eu assisti, reconheci ele, mas não sabia de onde. Aí depois que eu cheguei em casa que eu fui ver, ele é de Glee. Aí eu, caramba, por causa disso, tá. Pronto, só isso mesmo, uma informação. Desculpa quebrar o momento pra falar esse fato inútil. Aqui tem informação. Vamos de Jobuto Pak? Bora de Jobuto Pak, que é um nome estranhíssimo, mas que já eu vou falar o umas spoiler. 10 vezes aqui. Eu vou falar o spoiler. Gente, a grande ameaça de Jobuto Pak que ela precisa enfrentar é a própria filha. E aí é um personagem com muitas camadas, que também é um personagem de uma das variantes da filha dela, né? Que quer destruir o multiverso. E já começa que ela quer destruir o multiverso. E a forma que ela fez pra destruir o multiverso foi por meio de uma rosquinha. Que, assim, parece uma ideia muito tosca, mas eu acho que isso mostra que a gente às vezes escolhe situações muito corriqueiras, a gente não precisa de algo muito grandioso ou de muito rebuscado, de uma máquina gigantesca pra destruir a nossa vida, os nossos sonhos e tal. Tem coisas muito simples que faz com que as coisas pareçam desmoronar pra gente. Eu acho que talvez seja uma metáfora, a rosquinha seja só uma metáfora para as coisas simples que às vezes podem destruir a nossa vida, destruir os nossos sonhos e tal. Só que ela é um personagem que ela é muito infeliz e o filme todo mostra isso. E a ideia de destruição do multiverso dela é pelo menos eu vejo dessa forma. Ela quer destruir o multiverso e acabar com a própria vida por causa da infelicidade dela. Seja pelo contexto familiar, onde a mãe não aceita ela ter um relacionamento com outra mulher e não apresentar a namorada dela como sendo namorada para o avô, né? Mostra sendo somente uma amiga. A mãe não aceitar também quem ela é de fato, não só por ela ser homossexual, mas também por ela ser uma pessoa gorda, entre aspas, né? Porque eu nem considero aquela menina como uma personagem gorda, mas a mãe reforça isso.
A mãe reforça que ela não liga pra ela, que ela mora fora de casa, mas que ela mal se dá conta da família e tal. Então, assim, são coisas pequenas, e eu falando assim, pode até parecer coisas pequenas, mas que às vezes a gente não se dá conta que essas coisas pequenas às vezes vão crescendo, 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 vão inchando e se transformando numa grande bola de neve. E aí termina se tornando um fardo para as pessoas. E eu falo isso até por mim mesmo. Às vezes tem coisas pequenas que vão se acumulando. Essa semana eu tava conversando, inclusive, com o Eric, acho que foi no final de semana, Eric, que a gente tava conversando sobre coisas pequenas que às vezes vão acontecendo e com certa frequência, por menor que seja, mas vai se tornando uma grande bola de neve. E a gente às vezes não vê outra solução, não vê outra opção. E aí termina tomando decisões drásticas, atitudes que não deveriam ser tomadas e que geram consequências na vida da gente. E aí, no caso do filme, uma das variantes, diante da insatisfação com a vida e com tudo que estava acontecendo, ela simplesmente queria acabar com a própria vida. E eu vou deixar para falar mais na frente, perto de terminar, mas a cena que eu falei lá no início sobre as duas pedras é 100% a ver com relação a esse desfecho dessa personagem, que é a filha dela. Mas é isso, ela era uma adolescente, uma jovem, muito frustrada. E aí ela se tornou, entre aspas, a vilã do filme, porque ela simplesmente queria acabar com o universo. Coisa pouca, né? E, assim, enquanto a gente vê o Waymond, né, como uma figura que tenta acordar a Evelyn, né, e trazer a moral, a Jobu Tupac é o outro lado, né? Ela abdicou de tudo, de todos. Ela é uma figura ali, né, completamente niilista. Ela parece muito com o Rick, de Rick and Morty. Se você parar pra pensar um pouquinho. Eu sempre tô fazendo essa comparação porque pra mim são muito parecidos, tá? Desculpa aí quem nunca assistiu Rick and Morty. Assistam. E tipo assim, ela traz consigo uma carga muito pesada, velho. Quando ela entra em cena, assim, você sente, sabe, o peso dela. E quando ela vem carregando coisas e tudo mais, e ela não liga pra nada. Ela brinca com as improbabilidades de uma maneira, assim, debochando realmente de tudo. Tipo, chega um momento, já no final do filme, que é justamente depois desse discurso todo do Waymond e tal, e a Evelyn parece acordar, ela sente felicidade. Ah, lembrei o que foi que acontece. Quando ela quebra a loja, a Evelyn quebra a loja, tinha desistido, o Waymond ainda assim vai falar com os policiais e com a mulher da Receita Federal lá, para eles darem mais uma chance para eles, para mais uma semana e tudo mais, e acontece que no final das contas, conversando, ele consegue mais um tempo para eles não perderem a loja deles. E aí a mulher fica sem entender, né? Tipo, aí fica sem entender. É impossível isso acontecer, é impossível. O que aconteceu? E aí a filha dela diz atrás, né? Nossa, o que é isso que você tá sentindo? Isso é só um momento de felicidade, isso vai passar. Tipo assim, isso é só uma improvável situação feliz que pode acontecer, sabe? Mas isso não quer dizer nada, sabe? Esse momento de felicidade não quer dizer nada, isso vai passar. E, cara, ela representa uma pessoa com certeza que é uma pessoa depressiva, é uma pessoa niilista, é uma pessoa que ela não consegue mais ver futuro. E assim, eu não falo isso com um olhar de crítica, tá? Mas eu me enxergo muitas vezes como essa menina também, sabe? Existem momentos assim que, cara, a gente não consegue ver razões para aquilo que a gente faz. Exato. Né? Não sei vocês, mas algo que costumeiramente eu trato das minhas orações e tal, é essa sensação de que a vida, em algum momento, tipo, quando está tudo dando certo, vai vir alguma coisa que vai fazer com que tudo fique horrível, fique terrível, né? Então, tipo, você tá num momento feliz, mas você já tá esperando o que vai dar errado, né? Você já tá prevendo que vai dar errado, alguma coisa. E, então, eu me identifico muito nesse sentido. Né? Quantas vezes a gente tá nessa expectativa de que as coisas vão dar errado e a gente tá sofrendo do futuro, né? Isso tem muito a ver com ansiedade, isso tem muito a ver com as incertezas da vida, né? Sobre o que é que vai acontecer amanhã e tudo mais. Você tem uma citação do C.S. Lewis. Se alguém quiser falar aí, continuar falando, depois eu trago. Vou procurar ela aqui.
Não, eu penso que Jobu Tupac, falei certo agora, é, ela foi por um caminho que Evelyn quase ia, mas graças ao Waymond, Evelyn não foi. Ela, justamente, ela se afundou nesse fundo do poço de como ela já viu tudo, desbravou todas as realidades e tudo mais, ela perdeu sentido. Talvez, voltando para aquele paralelo que eu tinha feito com o Paulo, talvez seria o Paulo sem o espinho na carne. Sabe? Uhum. Se o Paulo não tivesse tido o espinho na carne, talvez ele tivesse se tornado essa Jobu Chewbacca. Foi justamente, ela precisava justamente de alguém que fincasse os pés dela no chão. E aí, tanto que quando ela fala, né, que o objetivo dela em ter criado o Donut lá não era pra matar a Evelyn. Era pra. Na verdade, ela não tava procurando a Evelyn pra matar a Evelyn. Ela tava procurando alguém pra que pudesse. Ela fala assim, né? Eu tô procurando alguém pra que pudesse ver o que eu vejo e sentir o que eu sinto. E Evelyn era a única que tinha essa mesma habilidade que Jobu Tupac teve, né? De conseguir acessar as diversas outras variantes. Essas as diversas outras possibilidades, probabilidades, enfim, não sei a diferença, o economista que me corrija. Mas aí ela constrói o Donut não pra destruir com tudo, mas pra se destruir, porque ela já não tava aguentando lidar com esse sentimento de insatisfação e solidão que ela sentia. Justamente porque ela já tinha tudo. Então, aquele negócio. Gente, é uma realidade que eu não consigo nem imaginar o que é ter poder pra ter tudo que eu quiser a hora que eu quiser. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo imaginar como é viver assim, como é ser assim, como é ter isso. E, de certa forma, glória a Deus por isso, né? É verdade, glória a Deus. Porque a gente precisa passar necessidade. Essa semana eu mandei um áudio para uns amigos meus falando sobre isso também, porque teve um mês lá da igreja em que os jovens assumiram toda a liderança da igreja, né? E aí teve alguns jogos, os jovens também foram pregar e eu fui um desses que fui escalado para pregar. E a minha pregação foi em cima justamente de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Alguns versículos, acho que do 1 ao 9. E dentre esses versículos tem o versículo 6, né? Que Pedro vai falar assim, que a gente precisa, a gente deve, a gente necessita, é necessário, é um dever nosso como cristão passar por tribulação. A gente precisa passar por provação. E ele especifica que não é uma provação só, é todo tipo de provação, é toda sorte de provação, é uma variedade de provação. Ele fala assim, vocês precisam ser entristecidos por todo tipo, por toda sorte de provação. Então, tipo, é mais do que necessário que a gente passe por isso. A gente precisa passar por isso. E aí ele fala no verso 7 sobre para que a nossa fé, no fim das contas, seja mais pura do que o ouro, né? Que é derretido, que é refinado e tudo mais, e resulta na glorificação de Jesus Cristo, na glorificação de Deus. Para ver que a nossa fé é genuína e que assim glorifique a Deus, né? Então eu acho que é basicamente isso, assim. É o que Paulo fala, né? Davi também ele fala isso, olha, eu precisei ser castigado por Deus para que eu pudesse voltar para os seus caminhos. Então a gente precisa ser lembrado de quem a gente é e ser puxado da orelha, a gente precisa passar por essas dificuldades para que a gente saiba quem a gente é, a gente se coloca no nosso lugar e consiga enxergar Deus também, quem Deus é e o que Deus faz. E meio que Jobu Tupac é meio que isso. Assim, ela foi no ponto em que ela tinha tantas possibilidades, ela tinha tudo, ao ponto de ela não se enxergar mais, não saber mais quem ela era. Até o ponto dela ela ser considerada como uma própria deusa, né? Ela tem lá os próprios servos dela naquele templo todo branco lá e tudo mais. Então, tipo, só que você vê que naquela posição ela era infeliz. De repente, já voltando aqui, me passou na cabeça de um Adão e Eva que queria comer do fruto porque queria todo o conhecimento do bem e do mal. Tá ligado? Já fazendo outro paralelo, Babel foi isso, né? Babel foi o ser humano querendo chegar a Deus por conta própria, querendo ser, por vontade própria, chegar até lá e acabou caindo, né? Enfim, acho que a Bíblia é recheada de exemplos de que a gente não precisa saber tudo o tempo todo, a gente não precisa saber ter o conhecimento de Deus, a gente não precisa e nem deve querer precisar chegar a esse nível de conhecimento, né? É demais pra gente, a nossa mente não suporta
E Jubuttu Pak é meio que a personificação disso. A mente dela não suporta tamanho conhecimento, não suporta essa realidade toda. Acho que é o que aconteceria com a gente. E sabe o que é também? A gente não precisa, entende? Eu acho que a gente não precisa de tudo isso. Deus ele nos criou para estarmos satisfeitos com o que a gente tem hoje, né? Eu acho que isso é legal da gente pensar também. De novo, a insatisfação ela tá presente em todos os personagens ali. E eu acho que a virada de chave tá justamente nisso. Ela em algum momento achava que seria quanto mais ela obtivesse conhecimento. Inclusive tem uma frase que ela diz que ela tinha ido atrás da mãe dela porque ela achava que a mãe dela ia fazer ela pensar em uma outra forma, né, de lidar com as coisas e tudo mais, que ela ia salvar ela e tal. E acaba que, de novo, a expectativa acaba sendo frustrada dela e tudo mais. Em certo momento, e ela fica triste, mas, de novo, é uma ambição, é um desejo pelas coisas que a gente não precisa, velho. A gente fica olhando para as coisas grandes quando existe algo muito precioso perto da gente, né? Eu acho que isso que Eric falou aí é muito, muito real. Me lembra muito, na verdade, a história de Oséias. Né? Oséias foi um personagem que tinha tudo para se questionar e querer saber um spoiler do que estava acontecendo, do que era que iria acontecer com ele, porque ele foi um personagem que se casou com uma prostituta, teve 3 filhos que tiveram nomes que representavam a maldição de Deus para o seu povo. E em momento nenhum a Bíblia relata que Oséias foi um homem que questionou a Deus e que buscou respostas para aquilo que estava acontecendo. Pelo contrário, a descrição da história de Moisés, ó, a descrição da história de Oséias dá a entender que ele foi um homem temente ao Senhor de tal forma que ele não questionava, que ele fez exatamente o oposto, né? Que ele simplesmente obedeceu. Tanto que quando Deus manda ele ir lá de novo buscar a esposa dele, ele vai lá novamente. Quando ela volta a se prostituir, ele vai lá, busca sua esposa novamente e toma ela para ela ser mais uma vez a sua esposa e passa por tudo aquilo com ela. Então, no caso da personagem Jubuttu Pak, ela é um personagem que tinha todo o poder no filme, ela conseguiu adquirir todo o poder, conseguiu uma legião de fãs, de idólatras, de capangas, como a gente citou aqui. Só que ela já não aguentava mais isso. Ela simplesmente queria a calmaria e a tranquilidade. E aí já entra nos pontos da conclusão, que é a cena das pedrinhas. E uma coisa que eu não sei se vocês repararam, mas quando a Evelyn chega lá e ela diz, Joy, você também tá aqui, e aí ela diz assim, faça silêncio. Dá a entender que era tudo que ela queria. Ela só queria o silêncio, ela queria somente a calmaria ali daquele lugar onde ela poderia Eu ser só ela e ter quero a paz. Me lembrou muito dessa calmaria música de um também. lugar. Ela queria só aquela calmaria, aquela paz, que toda aquela angústia e aquele misto de emoções do poder que ela tinha adquirido nas outras variantes não existisse, porque ali ela só queria a tranquilidade mesmo, sabe? E até o diálogo dela de dizer que ali era um universo onde a vida humana não conseguia se desenvolver, ou seja, para ela ali já era uma possibilidade de acabar com a vida dela, entre aspas, né? Ali ela já não existia vida, já não tinha vida, ela só contemplava as coisas ali. E ela tem um diálogo muito sensacional, para mim é o melhor diálogo do filme todo. Deixa eu abrir aqui. A mãe pergunta, quando a mãe dela chega, a mãe dela diz, né, onde é que nós estamos? Ela diz assim, no universo onde não há condições de se criar vida. A maioria desses universos é assim. Dá pra sentar e tudo parece estar tão longe. Aí a mãe começa a pedir desculpa, né? Joy, lamento ter estragado tudo. E aí é quando ela pede silêncio. E diz que lá ela não precisa se preocupar com isso, que é pra ela ser somente uma rocha. E aí começa quando tem a piadinha, né? Eu me sinto tão idiota. Ela, por favor, todos nós somos idiotas. Humanos pequenos e idiotas. É o nosso lance. Por muitos anos nós tivemos certeza de que a Terra era o centro do universo. Matamos e torturamos quem dissesse o contrário. Até que descobrimos que a Terra girava ao redor do Sol, que é só um dos trilhões de sóis existentes.
E olha só pra nós, tentando lidar com o fato de que tudo isso existe dentro de um universo entre sabe-se lá quantos mais. Toda nova descoberta é só um lembrete de que somos todos pequenos e idiotas. E quem sabe qual nova descoberta virá a seguir para nos fazer sentir pedaços de merdas ainda maiores. Gente, isso é muito Perfeito. uma resposta do que o filme tenta falar pra gente a toda hora, sabe? Que todas as nossas inquietações, todos os nossos desejos de buscar outras vidas, todas as nossas vontades de querer respostas, de pensar em outra vida. Ah, mas e se? E se? Velho, a gente não precisa se preocupar com isso. Eu sei que é inevitável. A gente vai estar constantemente buscando por isso. Mas a gente precisa entender que a gente é só uma migalha. A gente é só tipo um grãozinho de areia. A gente ainda é menor do que um grão de areia diante da grandiosidade desse universo e de tudo aquilo que o Senhor tem preparado pra gente. E se a gente levar em consideração isso que ela falou, a gente pode ter em mente a pequenez de quem nós somos diante da grandiosidade do Senhor que criou todas as coisas, né? Acho que é muito por aí. Tem uma pregação que eu vi, nossa, na minha adolescência. Chamava Indescribable. Não sei se vocês já viram. Não. É um cara, eu não sei qual o contexto, porque na época eu não sabia quem era quem, um amigo meu que me presenteou com esses vídeos, eu vi e amei. Aí eu acho que ele era um astrônomo, alguma coisa do tipo, e ele prega muito baseado mostrando essas coisas dos astros, né? E ele vai desbravando a galáxia, e aí ele meio que vai mostrando a grandeza daquilo. E aí tem uma parte e de como aquilo glorifica a Deus, né? Enfim, é muito bom. E tem uma parte que ele vai falando assim, que ele diz assim, eu imagino Deus, ele diz, obviamente, né, conjecturando, eu imagino Deus dizendo assim, vai meu filho, descobre mais, porque é tipo assim, tem tanta coisa ainda vasta nesse universo. A gente teve uma foto mais recente, né, do Webbs, eu não lembro o nome do telescópio, do satélite, não sei, que tirou uma foto que parecia um negócio de mármore cheio de brilhos assim. Sim. Pronto, aquilo, cada pontinho daquele eram galáxias, tá ligado? E dentro das galáxias já tem os sistemas, e enfim. E ele é como se, eu lembro da pregação dele dizendo assim: é como se Deus estivesse ansiando, assim, para que a gente descobrisse mais das coisas. Porque o fato da gente descobrir não quer dizer nada demais além de glorificar a Deus. É Deus dizer assim, meu filho, tem tanta coisa pra você descobrir, e quanto mais a gente vai descobrindo a dimensão das coisas, mais a gente vai entendendo quão grande Deus é, tá ligado? Nossa, quando ela fala assim, né? Quando o filme fala sobre, imagino qual será a próxima descoberta, quando ela fala que cada nova descoberta é um lembrete de que a gente é pequeno e idiota. Nesse sentido de que, tipo, cada nova descoberta, na verdade, nos mostra ainda mais quem Deus é, o que, consequentemente, nos mostra quem nós somos. Né? Quando Isaías se encontra diante de Deus lá no texto famoso, né? Ele olha para a glória de Deus, assim, né? Olha no sentido, vocês entendem? Mas ele vê toda a majestade, todo aquele negócio que enche o templo e tudo mais. E aí a reação dele é enxergar quem ele é. Ele vai dizer assim, miserável homem que sou, tipo, eu que sou, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Tipo, quando a gente vê quem Deus é, a gente consegue se enxergar ainda mais a realidade de quem a gente é. E é meio que isso, cada descoberta nova, que a gente vai vendo mesmo a grandeza de Deus, e isso vai do micro ao macro, né? Como diz um pastor amigo meu. Do macro no sentido de que, tipo, nesse sentido, nessa escala universal, literalmente universal do universo, até numa escala micro, de quanto mais você vai subdividindo as partículas e vai pesquisando no mais pequeno das coisas, você vai ver como aquilo tem uma complexidade tão grande que é impossível que aquilo tenha sido gerado por um Big Bang, por um acaso. E você vai vendo que mesmo do micro ao macro, como nem mais micro, né? Do nano, no caso, eu não sei. Do nano ao macro, as coisas glorificam a Deus e expressam Deus e vai mostrando como a gente é um nada. Tá ligado? E louvado seja Deus por isso também, porque mesmo a gente sendo nada, Salmo 113 vai falar que Deus é assentado no mais alto sublime trono, ainda assim, ele se curva para contemplar o que acontece aqui na terra. Ainda assim, ele é sentado no mais alto céu, ele se curva para olhar pra gente, para ver o que acontece, e a gente entende, talvez, isso nos dê ainda mais
noção de como foi o esvaziamento de Cristo se fazendo homem. De como ele baixou o nível, de certa forma, entre aspas, de como ele baixou o nível Seu para do salto. poder chegar na gente, para poder nos alcançar. Não Pois é. porque a gente é importante, né? Não, é muito louco pensar nisso, porque, tipo, realmente, ela traz uma mensagem muito forte. Só que aí, quando a gente coloca Deus nessa equação toda que está sendo formada no filme, a gente tira uma reflexão ainda maior, né? Eu lembrei fortemente, eu acho que isso aqui é muito bonito, esse verso da música dos Arrais. A música se chama Mistério, é a participação dele com a Laura Sugueres. Amo. E aí tem um trechozinho que ele fala assim, ó. E quem é o homem para que o eterno o observe? Sou Uhum. pó, sou barro desse chão. E em minha irrelevância reside minha importância. Cara, é isso. Entende? É isso. Vou nem falar mais nada. Uhum. É como diz aquela musiquinha que todo mundo canta na sua igreja, né? Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Eu acho que Uhum. resume muito. Eu amo essa música, Amém. inclusive. Mas eu não sei se os meninos vão querer complementar mais alguma coisa, mas Tenho não, amigo, eu já falei muito. Eu acho. deixa o Espírito Santo falar, menino. Deixa o Ih, Espírito Santo prega e agir. prega. Vai, Quem prega foi você, no pentecostal. caso. Mas eu acho que o que a Evelyn fala no discurso final pra filha, que é conduzido novamente por mais uma cena das pedrinhas, né? Que é quando a filha simplesmente quer ir embora, quer abrir mão de tudo, que é quando ela se joga do penhasco. Não é o penhasco da Luísa Sonza, mas ela se joga do penhasco. Nossa. E a mãe vai junto. E aí é quando ela sai pra uma conversa que eu até já tinha citado anteriormente. Ela vai até o carro onde a filha tá e ela começa a falar e essa conversa basicamente termina com o seguinte diálogo. É, Você pode ser o que você... A filha falando pra mãe, né? Começa assim. Você vai poder ser o que quiser, onde quiser. Não, porque não é um lugar onde sua filha é mais do que isso. Aqui tudo que temos são só uns rastros de tempo onde algo faz algum sentido. Aí a mãe responde: então eu vou apreciar esses pequenos rastros de tempo. É isso, gente. Eu acho que o filme evoca muito a necessidade de nós sempre estarmos em constante mudança para sermos pessoas melhores e ao mesmo tempo de cuidar do próximo. Seja através do exemplo do Waymond, que tenta de todas as formas fazer de tudo para que ela se sinta bem. Depois, através do processo de amadurecimento da esposa, da Evelyn, seja através do exemplo dela, que tenta de tudo para fazer com que a filha se sinta amada, se sinta cuidada, se sinta importante e sendo gentil, aplicando aquilo que o esposo ensinou a ela durante todo o filme, durante toda a vida. Então que a gente seja esse tipo de pessoa, sabe, que dá suporte e que a gente faça jus àquilo que o apóstolo Paulo de fato disse, que a gente seja suporte para os nossos irmãos e que nós tenhamos a certeza de que isso eu acho que todo mundo já tem, essa certeza, né? De que a gente não tem como viver uma vida variante, uma vida diferente daquela que nós estamos vivendo. Mas que a gente encontre as respostas de todos esses e se da nossa vida em Cristo. Porque eu acho que Ele é o suficiente para suprir a nossa necessidade, suprir a nossa demanda. Ele tem a oferta perfeita para preencher aquilo que nós estamos necessitando. Por mais que seja difícil, por mais que esteja sendo doloroso, parece que é impossível às vezes. Mas é ele que eu acho que ultimamente essa tem sido a minha oração e eu até compartilho aqui porque talvez alguém esteja ouvindo e precise entender isso, mas que a nossa oração seja para que o Senhor nos traga de volta a alegria da salvação em Cristo. Amém, velho. Porque não é fácil, às vezes a gente tá passando por situações em que é extremamente. A gente parece que não tem pra onde ir. A gente tá diante do penhasco como as duas rochinhas estavam ali. E parece que a única solução e a melhor solução é se jogar dele e tentar resolver isso de uma forma muito drástica. Mas que o Senhor nos traga de volta a alegria e a satisfação na salvação que nós temos em Cristo. Acho que é isso. Vocês querem destacar mais alguma Amém. coisa, gente? Mais alguma Glória a mensagem? Deus. É isso. Perfeito. Nós falamos por mais de 1 hora.
quase 2 horas. Eu sei que quando eu cortar vai ficar menos, mas foi muito bom conversar com vocês. Foi quase uma sessão de terapia, gente. Minha psicóloga tava de férias esse mês de julho, vai voltar agora em agosto, e eu precisava dos meus amigos para fazer terapia. A Erika, inclusive, foi algum dos amigos que me ouviram. Mas foi muito bom essa conversa. Eu precisava falar sobre esse filme. Foi um filme que mexeu muito comigo e ainda mexe, porque às vezes eu me pego hoje, no dia da gravação, antes de eu assistir o filme de novo, eu me peguei pensando nas cenas das pedrinhas e, meu Deus, essa cena ainda acho que vai mexer muito comigo ainda por muito tempo. Mas é isso. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nas nossas não, né? Pode seguir nas nossas pessoais também, mas siga no Instagram do podcast. Se você não tem acesso ao nosso canal do Telegram, acesse o nosso canal do Telegram, conversa com a gente, puxa assunto. Às vezes a gente tem falado com mais, assim, não tanta frequência quanto nós gostaríamos, mas às vezes a gente fala lá e a gente, recentemente, antes de sair o episódio de Stranger Things, a gente fez uma enquete lá. Vota, comenta, não seja igual o Giovanni. Mande links, mande comentários, mande gifs, mande memes, coisas que só o Giovanni tem. Giovanni, um abraço pra você, meu amigo. Saudade, inclusive. Abraço, Giovanni. Abraço. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigado, Eric. Obrigado, Isa, por essa conversa. E que Eu Deus que os agradeço. abençoe. Foi muito bom, gente. Muito obrigado também. Esse filme foi maravilhoso. Ai, Assistam. Gente, de verdade, foi um prazer imenso estar aqui. Logo quando eu assisti, eu mandei a mensagem no grupo, a gente precisa falar desse filme. Ele é um filme que conversou muito comigo, eu saí de lá totalmente pilhado e emocionado e muito também agraciado, assim, sabe? De pensar nessas coisas, de pensar como Deus ele entra em toda essa equação que o filme ele tenta construir ali, né? E como ele, na verdade, é a solução para essa equação toda. Exato. Né? Apesar do filme ele trazer as suas soluções, a maneira deles e tudo mais, e que, com certeza, são reflexos da graça comum de Deus, ainda assim fica faltando, né? O cerne todo da questão, né? Aquilo que dá substância e que sustenta, né, tudo que é o Senhor, que Deus ele tá no controle de todas as coisas e que a nossa vida ela encontra sentido nele, e as nossas frustrações, os nossos desânimos, aquilo que a gente queria ser, né, quem a gente é, tudo isso encontra sentido no Senhor. Então é muito bom, de verdade, compartilhar isso com vocês. Só reforçando o que o Rubinho falou no final aí, principalmente, esse não é um filme muito conhecido, né? Muita gente não assistiu. Então você que tá ouvindo nosso podcast, gostou, compartilha o filme, fala dele, assiste esse filme, e depois vê esse podcast aqui também, aí você já, entendeu? Faz a dobradinha, faz a propaganda tanto do filme quanto do nosso podcast, que eu tenho certeza que a pessoa vai ficar duplamente feliz. Exatamente. E olha, junta com os amigos. Se você não quiser pagar sozinho, junta com os amigos e diz assim, olha, tem um filme bom pra gente assistir, agora a gente tem que alugar. Junta com os amigos, divide o valor, paga e faz uma sessão de cinema em casa. Quando terminar, você já dá o play no episódio. pronto. Aí fica 4 horas na frente do... Não, isso ainda as horas que você vai ficar discutindo com seus amigos lá, né? Porque... Exatamente. Primeiro, terminou o filme, vai ter um momento de você parar de chorar. Garanta sua alimentação também. Exato. Aí você vai e dá o play no episódio. Pronto, fechou. Mas é isso, gente. Nós estamos ficando por aqui. Um cheiro pra vocês e até... Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Deus abençoe.